Olá, eu sou a Lilian e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que eu gosto muito. Eu gosto muito porque é um assunto que tem muito a ver com aquilo que eu estou tentando passar para vocês, dar a vocês esse entendimento. São os milagres eucarísticos. Eu sempre falo que existe um mundo visível, um mundo invisível e que o mundo invisível, sobrenatural, ele age no nosso mundo e a gente só não percebe quem não quer. Os milagres eucarísticos são a prova disso. Mas eu não vou ficar aqui, gente, olha, enumerando os milagres. Aí vocês olham na internet, tá cheio de gente que fala dos N milagres eucarísticos que já ocorreram ao longo dos séculos. Eu quero falar de coisas mais interessantes, coisas que estão mais importantes para nós. Então, a questão dos relatos. Primeiro relato, claro, em Roma. Esse primeiro milagre eucarístico aconteceu em 595, na Itália, exatamente quando um Papa, Gregório Magno, estava dando a missa. Um outro importante que eu gostaria de colocar, em Buenos Aires, ocorreu também esse milagre eucarístico. Eu coloquei aqui porque foi exatamente na época que o Papa Francisco era cardeal de Buenos Aires e esse milagre aconteceu em 1996. E recentemente a gente teve um milagre eucarístico na Polônia, na cidade de Lenica. Eu estou colocando isso porque as pessoas falam, mas isso é lá no passado, passou tanto tempo. Não, senhoras e senhores. 2013 aconteceu na Polônia, 2008 também foi na Polônia, 2006 foi no México, e já teve em Portugal, já teve na Argentina. Nós estamos vendo em um monte de lugar a confirmação de que esses milagres eucarísticos existem. E o que eles são? Eles são a prova visível e concreta da existência do sobrenatural na nossa vida. Eles confirmam a nossa fé de que Cristo, quando a hóstia é consagrada, ele está ali, presente, em carne e sangue, alma e divindade. E que o pão e o vinho não são mais pão e vinho. Graças à transubstanciação, eles agora são corpo e sangue de Jesus Cristo. Foi levantado por um rapazinho chamado Carlo Acutis 136 fenômenos que já foram confirmados pela igreja. Ele, na sua curta vida, esse menino morreu com cerca de 15 anos e ele foi canonizado agora pelo Papa Francisco. Ele se deu ao trabalho de buscar todos os lugares onde esses milagres ocorreram. Então, gente, nós estamos falando de 136 vezes em que esses milagres eucarísticos ocorreram. Não é pouca coisa. E o que é intrigante, o que é maravilhoso, é perceber que foi pego, por exemplo, em Lanciano, que ocorreu em 750, esse milagre eucarístico, e lá eles colocaram um sacrário e não só o sangue, como aquela carne, aquele pedaço de carne foi colocado no relicário. E o que aconteceu? Em 1970, na década de 70, 12 séculos depois, pegaram uma amostra daquele corpo, daquele tecido, pegaram uma amostra daquele sangue e foram testar. Vamos ver se ali é, primeiro, sangue humano, tecido humano. Segundo, tecido cardíaco, sangue AB. Então, vocês percebem que quando fizeram os mesmos testes em Buenos Aires, em Roma, na Polônia, tecido cardíaco, sangue AB. E tem mais uma curiosidade. Todos eles colocavam como aquele tecido feito do coração em condições de muito estresse. Aí tem a ver com glóbulos brancos no tecido, eu não sei exatamente explicar porque eu não sou médica, mas tem uma pesquisada e é muito interessante todas essas confirmações de que o sobrenatural age na nossa vida. Então eu gostaria de colocar para vocês mais uma coisa muito
interessantes. São as experiências místicas que todos nós temos acesso. Então, alguns relatos que a gente vê por aí de situações que a pessoa estava em perigo e, de repente, alguma coisa sobrenatural aconteceu. Então, um barulho, um chamado telefônico. Tem um caso de um homem que ele estava dormindo e o telefone tocando, até que ele atendeu. E quando ele atendeu, o telefone parou de tocar, mas ele sentiu um cheiro, vazamento de gás. Ele poderia ter morrido asfixiado, podia ter pegado fogo na casa dele e ele foi salvo. Existe também um caso de um sonho, a pessoa é avisada em sonho. Esse adormecer aconteceu comigo. Eu tenho um relato para contar. Minha filha tinha uma excursão na escola e eu tinha que acordar e levá-la no horário da escola. Eu sou uma pessoa que eu nunca perco a hora, eu sou super pontual para tudo. No entanto, naquele dia, ninguém na minha casa acordou. Todos nós dormimos. Quando eu acordei 1 hora depois, 8h30 da manhã, eu cheguei na escola. Quando eu cheguei na escola, o ônibus já tinha partido para a excursão. Ela ficou super chateada de ter perdido a excursão. Não tinha aula, porque todo mundo foi para a excursão. E eu peguei e levei ela para o trabalho. Falei, não, vou dar uma disfarçada, uma distraída na criança, porque ela, tadinha, está muito triste. No dia seguinte, vida normal. Levei ela no horário para a aula. E quando eu chego lá, eu soube pelas outras mães que o ônibus havia sofrido um acidente. Algumas crianças haviam se machucado, nada grave, mas haviam se machucado. Na hora aquilo me veio. Minha filha era terrível, terrível. Ela devia estar provavelmente pendurada em algum lugar, no corredor, dando cambalhota. Provavelmente, se ela tivesse ido, ela poderia ter se machucado grave. Então, graças a Deus, ao ter perdido a hora, a minha filha não precisou ir nesse passeio e sofreu o acidente. Um atraso. Quantas pessoas relatam que eu perdi um voo e o voo aconteceu de um acidente aéreo ou um acidente de trânsito, de carro, em que a pessoa não estava, mas podia estar naquele local naquela hora do acidente. Um movimento, algo que te chama a atenção e você muda. A gente tem um caso recente, o Trump. Trump estava olhando para frente, discursando, de repente ele olhou para o lado. O atirador ia acertar na cabeça dele. Mas como ele olhou para o lado, a bala passou e atingiu apenas a orelha dele. Isso não é uma experiência mística? Marcas no corpo. A primeira pessoa que teve as marcas de Cristo, as feridas de Cristo no corpo, foi São Francisco de Assis. Mas recentemente nós tivemos aí o nosso querido Padre Pio de Pietrelcina, que durante 50 anos também carregou as marcas de Cristo no seu corpo. Então, são experiências que a gente nunca pode deixar de enxergar. Dá a oportunidade, abrir o coração para essas coisas que estão aí nos falando. E eu queria mostrar para vocês, até eu coloquei essa foto desse homem trabalhando, tão preocupado com o trabalho, com a vida material, e o mundo lá fora repleto de sinais do sobrenatural na nossa vida. Esse contato, a gente tem que permitir esse contato, se conectar. É possível, através de oração, através de uma evolução espiritual, se conectar mais com o seu anjo da guarda, com Nossa Senhora, de tal forma que a gente realmente possa perceber tão bem o sobrenatural faz com a gente. Mas, gente, eu queria colocar aqui uma questão muito delicada, que é o cuidado que vocês têm que ter com relação, por exemplo, ao espiritismo, né? Uma religião de Allan Kardec que busca esse contato com esse mundo sobrenatural através de conversas com os espíritos. A igreja é contrária e a razão é muito simples. Você não sabe com quem você está lidando. Que tipo de espírito é esse que você está lidando? A gente não pode esquecer
que demônio, Satanás e o diabo são enganadores, são mentirosos. Muita gente fala, eu tenho encosto, né, minha vida não vai para frente, estou sempre deprimido. Toma cuidado, você está abrindo portas que você não deveria. A única pessoa que você deve confiar é na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos dá o caminho, a verdade e a vida. O Espiritismo, ele está abrindo portas que a gente talvez não consiga depois fechar. Então, o próprio Levítico, o Antigo Testamento, ele coloca assim: não recorram aos médios, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Então, isso é um conselho que eu dou. Não vão para esse caminho, você não sabe o que você está se metendo. E eu tenho um filme muito interessante, recentíssimo, que saiu esse ano, que eu recomendo. É o Nefários. Nefários é um filme muito bacana, não é de assustar, não é de terror, mas é um filme que retrata esse homem moderno, esse homem contemporâneo que não acredita em nada e acha que tudo isso é bobagem, crendice popular, que quanta bobagem, imagina. E ele se vê numa situação em que o sobrenatural existe, mas não essa coisa boa que a gente está buscando, né? O anjo da guarda, os santos, Nossa Senhora, mas esse lado ruim, que é essa abertura que ele deu para um lado de espíritos maus, tá bom? Então, eu gostaria de mostrar isso, experiências místicas, Eucaristia, milagres eucarísticos. Tudo isso só mostra que nós não estamos sozinhos nesse mundo visível. Nós temos um mundo invisível, trabalhando por nós, cuidando de nós e querendo nos ajudar em situações de perigo, de violência, de risco. Eles estão aí querendo que a gente, então, caminhe juntos no sentido da nossa salvação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro. Até lá! Obrigada por chegar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o nosso próximo encontro.